Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, o conteúdo aqui hoje é um conteúdo diferente dos vídeos que nós estamos acostumados a colocar aqui. Sempre aqui nos vídeos nós colocamos alguma coisa relacionada ao nosso material ou algum informativo da igreja. Só que nós vamos começar a colocar alguns vídeos aqui com alguns trechos falando sobre a palavra de Deus. Não será vídeos extensos, mas serão vídeos falando de alguma forma ali, aplicando a palavra de Deus. E também te convidando para que uma vez por semana nós vamos estar fazendo um ao vivo na página Fábio Cardoso. Então nós vamos estar informando vocês, uma vez por semana nós vamos estar entrando ao vivo. Se você tiver essa disponibilidade de estar lá conosco, você será muito bem-vindo. Ao acessar lá, você põe seu nome que nós queremos te agradecer. E também, se tiver alguma coisa acrescentada àquilo que nós estivermos falando, seja muito bem-vindo a acrescentar. Afinal de contas, nós estamos propagando a palavra de Deus. Estamos propagando o reino de Jesus aqui na terra. Então, se você quiser contribuir, será muito bem-vindo a colocar lá a sua forma de pensar, o que você entendeu, enfim, tá? Hoje eu quero compartilhar com você um texto que eu acredito que vai ser um despertar para o seu ministério, um despertar para você também, de forma bem pessoal. É o livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, que aqui começa uma apresentação, né? Aqui é a apresentação de Elias, e um confronto com o rei da atualidade, da época, né? Que era o rei Acabe, que era controlado, manipulado, guiado pela sua mulher Jezabel, que era uma profetisa de Baal. Segundo conteúdos arqueológicos, históricos, esses 400 profetas de Baal, eles se encontravam muitas das vezes com as 400 profetisas de Azera, que provavelmente a prostituição ela imperava naquele local. E quando acontecia esses eventos e essas profetisas elas engravidavam, os seus filhos eram apresentados a Moloque. Muitos deles eram apresentados em sacrifício a Moloque. Então, esse era mais ou menos o cenário que se encontrava quando o profeta Elias ele surge nesse cenário. Então vamos fazer a leitura? Primeiro, o livro de Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim: Então Elias, o tesbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual estou, que não haverá chuva nem orvalho neste ano, a não ser por minha palavra. Você conhece todo o contexto? Eu acredito que sim. Se você não acredita, não conhece, eu vou estar aqui de alguma forma te dando um spoiler. É onde Deus chama o profeta Elias vai lá, profetiza contra que não haveria chuva, e Deus fala para ele: agora você vai para a beira do rio, e de manhã e à noite o corvo levava pão e carne para ele se alimentar. Até que esse rio seca, e aí Deus manda ele para Sarepta, e lá uma viúva iria alimentar. Por que, né, essa liberação dessa palavra do profeta para não haver chuva? Segundo a cultura, Baal é um deus, na visão deles, um deus menor, né, uma entidade, que ele era responsável pela fertilidade, tanto das pessoas quanto a fertilidade também da terra. Então só nascia alguma coisa, segundo a visão deles, se a Baal permitisse. Só chovia se Baal deixasse chover, só fazia sol. Então eles tinham essa crença em Baal. E quando Elias chega, é mais ou menos, Elias diz assim, ó, não vai chover aqui. É como se Elias dissesse assim, ó, quem manda aqui é Baal, então manda ele fazer chover, porque não vai chover. E não chove. O interessante é que não vai chover, porque uma palavra do homem de Deus tinha sido liberada com a autonomia e autorização de Deus. E Deus sela a chuva. Durante 3 anos não chove, ao ponto que o rio que ali estava sustentando de alguma forma o profeta começa a se secar e ele tem que ir para Sarepta. Chegando lá, passa-se o tempo. E quando passa-se o tempo, Deus agora manda esse profeta voltar a se encontrar com Acabe. E quando ele volta, ele vai encontrar um servo do rei, alguém devoto a Deus, alguém que servia a Deus. E ele diz assim: avisa o teu rei que eu estou aqui e para ele vir falar comigo, enfim. E aquele homem diz assim: olha, se eu falar isso para o meu senhor, provavelmente ele vai me matar. Provavelmente. E ele diz assim: eu sou temente a Deus. O eixo da nossa mensagem aqui é essa parte. Eu quero que você entenda. Ele diz: porque eu sou alguém que ajudou os profetas. Eu botei 50 profetas em uma caverna e dou para eles
pão e água. E peguei outros 50 e botei em outra caverna, e também da mesma forma. Então aqui você vai ver que existe dois tipos de profetas. Os profetas de Baal e Azera, né? Os profetas que estavam se apresentando o tempo todo para todo mundo, e os profetas que se escondiam por medo. Os profetas que estavam escondidos, sendo alimentados dentro de caverna porque não conseguiam sair e talvez se posicionar porque saberiam que morreriam, enfim. E Deus levanta um profeta para fazer a diferença. Alguém que vai pregar o que tem que pregar, vai corrigir, vai instruir aquele povo ao ponto que quando ele vai desafiar os profetas de Baal, ele chama o povo no momento do sacrifício dele, ele chama o povo para perto. Ele manda o povo escolher a quem eles vão servir. Por que eles estão em dúvida a quem servir? A limitação é que os dois tipos de profeta, os profetas que havia naquele tempo, ou eles se tornaram profetas de Baal e de Azera e das demais entidades daquela cultura, ou estavam escondidos, ou estavam se escondendo por medo. E aí Deus levanta um tesbita que se levanta em um cenário e faz uma diferença enorme, enorme. Ele vai enfrentar, é claro que a forma de enfrentar aqui é totalmente diferente, né? Mas ele vai se levantar para enfrentar 400 profetas, 450 profetas de Baal, vai mostrar que Deus é com ele. Ele vai fazer, irmão, se você que está me ouvindo, preste atenção. 3 anos que não chove. Os servos do rei, para pegar capim para os animais, eles tinham que andar a distância muito longa para procurar um lugar onde havia umidade nessa terra, ter capim, para que eles pudessem pegar esse capim e alimentar as mulas. Então, assim, os animais. Então, para você ver, a escassez de água era muito grande. E quando Elias vai desafiar os profetas de Baal, ele manda colocar água. E alguém ali acredita na palavra do profeta e coloca água em um tempo de escassez. Ele manda colocar a água. Se você fazer uma pesquisa básica aí, você vai ver que vai ser colocado nesse sacrifício ali para queimar em torno de 150 litros d'água. E água naquele período era ouro. A água não era fácil de acesso porque a seca já estava tomando conta. Mas alguém, quando o profeta diz, ó, coloque aí o jarro d'água, coloque aí o jarro d'água, coloque aí o jarro, cada jarro d'água é equivalente a 12 litros d'água, mais ou menos. E ele manda fazer isso, botar 4 jarros e manda fazer isso 3 vezes. Então você vai vendo ali o nível de autoridade que o profeta tem, enquanto as duas classes de profeta, uma está servindo a Baal, uma está servindo a Azera, e os outros estavam escondidos. Então, ou servia a Baal ou estava escondido. E surge essa pessoa, esse profeta, com essa característica e essa coragem faz uma diferença incrível. Às vezes nós podemos nos encontrar em situações muito parecidas, de omissão, né? Não estou dizendo que virou para um outro lado, mas o nível de omissão. E aí Deus levanta, segundo aqui o texto aqui, ele levanta uma pessoa que não tem genealogia, uma pessoa que a história começa aqui, praticamente, você vai conhecer Elias daqui, não tem árvore genealógica, não tem nada, ele surge daqui, e ele vai fazer uma diferença muito grande. No momento de perseguição, no momento de fraqueza, Deus manda ele se alimentar, porque grande seria a jornada, e ele vai ungir um sucessor que vai além dele, que é Eliseu. Passa por situações muito parecidas, passa por caminhadas muito comparativas a dele, e ele vai além, né? O posicionamento faz com que o profeta Eliseu olhasse para ele e de tantas coisas que ele poderia pedir, ele fala assim, eu quero porção dobrada do que está sobre você. Eu quero a autoridade que está sobre você. Eu quero essa unção que está sobre você. Não se tem mais relato dos profetas que estavam escondidos.
Sabemos que os profetas de Baal, eles são executados, mas os profetas escondidos não têm relato. Então, talvez chegou o momento de nós, de fato, a palavra de Deus, como deve ser feito. De fato, às vezes, as nossas igrejas, os nossos templos, tantas pessoas que poderiam estar propagando a palavra, mas se escondem, estão parados. E aí Deus vai levantar pessoas para fazer a diferença. Deus vai levantar pessoas e não adianta ficar chateado que tem 10, 15, 20 anos na igreja. Vai chegar alguém que vai chegar agora e vai se lançar, vai se entregar, e essa entrega vai fazer com que ele faça a diferença no bairro, na igreja, na localidade, enfim, aonde Deus quiser que ele atue e ele esteja pronto para isso, esteja disponível para que Deus haja através da vida dele. Porque nós temos visto um nível de pessoas capacitadas muito grande, tem muitas pessoas capacitadas. Igrejas que às vezes nós vamos e existe lá seminaristas, existe lá pessoas prontas, pessoas que têm um nível de conhecimento, mas não propaga, estão às vezes dentro dessas cavernas escondidas. E aí Deus, eu creio que a palavra do Senhor nos ensina que a palavra vai ser pregada nos 4 cantos dessa terra. A palavra de Deus, ela vai alcançar esses corações. Há muita gente precisando ouvir a palavra de Deus e às vezes nós estamos escondidos. Então eu precisava compartilhar isso contigo, que o pouco que você tem para alguém é muito. Talvez você vai dizer, mas eu sei tão pouquinho, eu conheço tão pouquinho disso, pouquinho daquilo. O pouco, para quem não tem nada, é muito. E o seu pouco pode ajudar pessoas que não têm nada a se levantar, a se erguer e começar a ter um relacionamento com Deus. Como eu falei com vocês que o vídeo seria curto, eu estou encerrando o vídeo por aqui, mas que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.